Gravando mais uma aula aqui para o meu canal. Essa aula daqui vai ser um pouquinho mais curta, porque eu já dei uma introdução no assunto na aula passada, é apenas uma continuação da aula passada, em que na aula passada eu falei sobre hemostasia secundária, que também é sobre isso, porém aqui eu vou usar um modelo novo. Tá? Na aula passada eu expliquei o modelo antigo. Se você ainda não viu, assista lá. É importante que você saiba os dois modelos. Tá? Tanto o modelo novo quanto o modelo antigo. Ah, Caio, mas o modelo novo não é mais próximo da realidade? Sim, porém, muita gente ainda usa o modelo antigo. Aliás, o modelo antigo é muito mais fácil para interpretar exames, por exemplo. Então, bora deixar de enrolação e explicar esse modelo novo. Só dando uma introduçãozinha aqui. Ele não é dividido em via extrínseca e via intrínseca igual o modelo antigo. Tá? Ele é um jeito novo. Como é que eles dividem? Eles dividem em fases, né? São 4 fases. A primeira fase é a fase de iniciação, que eu vou até abrir o iPad aqui para começar com vocês aqui. Vamos lá. A primeira fase é a fase de iniciação. Iniciação. Você vê que a diferença desse modelo, né, para o outro modelo antigo, é que a gente vai gerar um pouquinho de trombina nessa fase de iniciação e a partir daí, a partir dessa trombina gerada, a gente vai dar uma amplificação, a gente vai começar a gerar uma cascata que vai gerar muito mais trombina. Então a gente tem que dar um start, é tipo um motor de partida no carro, a gente tem que colocar um pouquinho de energia de gasolina ali para girar o motorzão. Então como é que acontece? É parecido com a via extrínseca, a fase de iniciação. A gente tem o fator tecidual, que eu já falei sobre ele na última aula, se você não assistiu, assiste lá, que ele vai ativar o fator 7, lembra, mesma coisa da fase extrínseca. O fator tecidual vai ativar o fator 7, que o fator 7, então o fator 7 vai virar fator 7A, né? Lembra, quando eu coloco F quer dizer fator, numeral romano, que é o número dele, e se tiver ativado eu coloco um Azinho minúsculo, tá? Mas isso eu já falei na última aula. O fator tecidual vai ativar o fator 7, que vai virar fator 7A. E depois, os dois juntos, né, fator tecidual e fator 7, igual na via extrínseca, ele vai ativar o fator 10. E se você lembrar, é o fator da via comum. Né? Começa a via comum aqui. Então, o fator 10 vai ficar fator 10 ativado. Aí o fator 10 vai ativar o fator 5. E o fator 5, junto com o fator 10, vão ativar o fator 2, que é a protrombina. Fator 2, protrombina. Opa. Aí deve estar se perguntando, Caio, mas meu objetivo não é formar trombina para daí ativar, né, a fibrina e eu conseguir concretar aquela plaqueta? Por que não acaba aqui? Porque eu gero um pouquinho só. Eu só gero um pouquinho de trombina. Não é o suficiente para gerar muita fibrina. Tá? Aliás, a gente fala que é quase nada que gera aqui. Para que serve essa trombina aqui? Serve para amplificar, para eu gerar a segunda fase. Tá? A partir daqui, eu vou gerar a segunda fase, que é a amplificação. Que você vai ver que depois eu vou gerar muito mais trombina. Amplificação. Só um negócio aqui. O fator tecidual junto com o fator 7A, eles vão ativar o fator 9 também, tá? Mas isso eu vou explicar depois para que serve. Tá, chegamos na amplificação, que é a segunda fase. O que acontece? Essa trombina aqui, se você lembrar da última aula, eu também falo que ela vai ser responsável por ativar vários fatores. Tá? Só que no modelo antigo a gente fala que estava lá na membrana da plaqueta e tal, mas não explica muito. O que acontece? A trombina aqui ela vai ativar o fator 5. Então o fator 5 vai virar fator 5A. Ela vai ativar o fator 11. E vai ativar também o fator 8. Tá? Então lembra, a trombina que eu consegui na fase de iniciação, de um modo semelhante à via extrínseca do modelo antigo,
vai ativar o fator 5, o fator 11 e o fator 8. Então, o fator 8 também vai ficar ativado. Aqui, se vocês lembrarem da primeira aula, tá, que eu falo sobre o fator de von Willebrand, ele também vai ser importante aqui. Por quê, Caio? Ele vai atuar como um fator para ativar outro? Não, ele vai mais proteger o fator 8. Tá? Então, o fator de von Willebrand aqui, ele protege o fator 8 contra a degradação, que surgiria se não tivesse esse fator de von Willebrand. Entenderam? O que acontece se uma pessoa nasce com defeito aqui? Bom, não vai conseguir coagular, tá? Vai parar aqui na iniciação. Continuando. O fator 11, como no modelo antigo, eu estou falando aqui muito como modelo antigo, mas para vocês verem que não é uma coisa totalmente diferente da outra. O fator 11, ele também vai ativar o fator 9. Lembra que eu já ativei o fator 9 aqui, ó. Lá no fator tecidual, o fator 7A. O fator 11 vai ativar o fator 9, tá? Fator 9 ativado. E o fator 9 ativado junto com o fator 8, lembra que ele não foi degradado por causa do fator de von Willebrand? Os dois vão formar aquele complexo tenase. Lembra, complexo tenase, igual no modelo antigo, que eles vão ativar o fator 10. Vai ficar o fator 10 ativado. Que o fator 10 junto com o fator 5 ativado. Lembra, o fator 5 que estava aqui, ó, que foi formado com a trombina. Então, vou passar uma seta aqui. Fator 10 e o fator 5 ativado vão formar o complexo protrombinase, que vai ativar as trombinas. Tá? Protrombinase em trombina. Então, fator 2 vai virar fator 2 ativado. E o fator 2 ativado vai ativar a fibrinogênio, né? Vai transformar a fibrinogênio em fibrina. Só que aqui, ó, fator 1 ativado. Só que aqui, ó, é numa intensidade muito maior do que aqui. Entendeu? Por isso, e essa fase aqui, ó, a gente chama de propagação. Propagação. Opa. De uma maneira, igual eu falei, de uma maneira muito maior, vai gerar muito mais trombina do que eu gerei aqui apenas na iniciação, tá? Então, basicamente, tem uma quarta fase também, só que a quarta fase é a de finalização. Aí já começa a entrar a hemostasia terciária, tá? Não vou explicar nesse vídeo aqui, posso fazer um outro vídeo explicando. Mas essas são as 3 fases principais da hemostasia secundária, segundo o modelo novo, tá? Deixa eu até voltar aqui para a câmera. Foi uma aula curta, foi só uma continuação da última aula, foi bem rapidinha mesmo. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostou, deixa o like, vai me ajudar demais. Se inscreva no canal, me siga no Instagram, vai aparecer aqui na tela. E é isso, até a próxima aula.